Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos conversar um pouco mais sobre o personagem principal da série do Bebê Rena. Se você assistiu, imagino que tenha saído dela pelo menos um pouco angustiado ou desconfortável. E saiba que é exatamente assim que a maioria das pessoas se sentiram após terminar essa série. Por isso, hoje eu vou trazer essa análise, falar um pouco mais sobre essa série e um pouco mais também o quanto ela aborda ali relações abusivas. E antes de falar sobre o assunto de hoje, se você gosta de aprender sobre conteúdos de psicologia, autodesenvolvimento e inteligência emocional, já aproveita para se inscrever no canal e deixar a sua curtida no vídeo de hoje. Bom, antes da análise do personagem principal, vamos começar entendendo um pouco mais do que se trata a trama. Inclusive, se você ainda não assistiu, recomendo que assista antes de ver o vídeo, pois aqui pode ser que a gente tenha ali um pouquinho de spoilers e já antecipo. É uma série intensa e com conteúdos pesados que pode ser um gatilho para algumas pessoas. Então, se você não estiver no bom momento, talvez não seja legal assistir essa série. E para que vocês possam então entender o contexto da série, ela é baseada em fatos reais e conta a história do personagem que se chama Donnie. Ele é ali um aspirante artista que está tentando se desenvolver na carreira, construir a carreira dele, e nesse percurso ele conhece uma pessoa que no caso acaba se tornando uma seguidora compulsiva dele. Inicialmente é uma pessoa que é agradável, confortável de conversar, mas ao longo da trama a gente vai vendo que essa relação ela vai ficando mais hostil, mais difícil, é uma pessoa que fica seguindo ele, ela vira ali uma stalker da vida dele, e junto, nesse contexto a gente vai acompanhando essa relação estranha que esses dois vão desenvolvendo. Junto a isso nós também podemos acompanhar, a série vai dando algumas pinceladas da história do personagem principal, que é o Donnie. Então a gente também consegue acompanhar alguns recortes da história da vida dele antes dele conhecer essa stalker. E se caso você se sentiu estranho, incomodado durante os episódios, de alguma forma, saiba que era exatamente assim que você provavelmente se sentiria. Afinal, essa série ela demonstra exatamente como é construída uma relação abusiva e constantemente é preciso tolerar ali ver o Donnie sofrer de diversas formas sem sair daquela relação. E a pergunta que muitas pessoas se colocam durante a série é como que ele pode aceitar esses comportamentos, essas relações, no caso especificamente duas que eu vou citar aqui no vídeo de hoje, e como é que ele continua nessa relação que faz tão mal para ele, como ele aceita esses abusos sem compartilhar com outras pessoas, sem se posicionar sobre isso. Pois bem, na série o Donnie se envolve então com duas pessoas abusivas. A primeira é o diretor de um filme que abusa sexualmente dele, e além desse diretor, o Donnie também se envolve então com a Marta, que é essa seguidora que eu mencionei no começo do vídeo. Essas são as duas relações abusivas que acompanhamos na série, e por mais difícil que essas relações sejam, por mais que machuque ele acaba ficando e tolerando então essas dores. Vamos então entender um pouco mais sobre os motivos que fazem então o Donnie ficar com essas pessoas que são abusivas para a vida dele. É provável que Donnie seja uma pessoa que ao longo da sua história ele tenha se sentido invisível. No decorrer da série nós vamos percebendo quando ele se sente defeituoso, frágil, fraco, falho e muitas vezes se sente fracassado. O Donnie procura no sucesso artístico uma proteção para sua sensação interna de que ele não é digno e nem merecedor. Então ele busca a fama, os aplausos, no intuito de sentir que ele está sendo visto e amado. E é aí, imagina que essa pessoa ela tem essa sensação predominante de ser defeituosa, fracassada, e essa pessoa ela conhece então um homem muito importante no meio artístico que se aproxima dele e o faz se sentir visto. Faz ele sentir que é importante e pela influência que essa pessoa tem, as coisas começam a parecer a caminhar para o Donnie. Logo, então, esse diretor artístico, ele se torna alguém muito importante e ele preenche essas dores do Donnie. Ele faz com que Donnie se sinta menos defeituoso e menos fracassado. Então, é quase como se esse diretor preenchesse as dores dele. Porém, além dessa gentileza, esse diretor também oferece abuso. Então ele usa de drogas, para poder violentar sexualmente o Donnie, e é aí que entra a angústia das pessoas que estão assistindo, que é acompanhar o sofrimento dele e mesmo assim ver ele retornar para essa relação. Mas o que acontece então no cérebro para que o Donnie ele aceite isso? Percebam que esse homem ele dá a ele toda a gentileza e a atenção que ele carece, mas também o agride e viola. Porém, o cérebro ele vai escolher um lado. Ou o cérebro observa o lado da dor e torna a gentileza irrelevante, pois ele consegue ver que a dor sobressai a gentileza, ou então o cérebro foca na gentileza e aprende a ressignificar a dor do abuso.
E é por isso que o Donnie fica. E é por isso que o Donnie também fica na relação abusiva com a Martha, pois a Martha também oferece esse combo de cuidado e gentileza associado ao abuso e controle. Ora ela é gentil, risonha e enche ele de elogios, ora ela ofende e o ataca verbalmente. Então essas duas pessoas ofereciam para o Donnie gentileza, afeto, conexão, mas também essas duas pessoas ofereciam agressividade, hostilidade, perseguição, controle. Então tanto o diretor como a Martha oferecia esse combo de amor e dor. Porém, falando da Martha, quando o Donnie consegue perceber esses comportamentos e decide se afastar, a Martha entra em um estado frágil que faz com que ele sinta pena dela novamente e se aproxime, e aí é assim que se mantém o ciclo de abuso. Então a pessoa se mostra gentil, a pessoa abusa, a pessoa depois de um tempo percebe ali, não é que ela percebe, ela sente muita dor do abuso e ela decide se afastar. Quando essa pessoa se afasta do abuso, o abusador, ele volta então de novo para aquele perfil mais compassivo, mais frágil, que faz essa pessoa abusada retornar para a relação e assim eles fecham um ciclo e isso se repete por muito tempo. E com essas referências de relacionamentos, tanto com o diretor como com a Martha, o Donnie aprende que o amor ele acontece misturado com a dor. Com isso, quando o Donnie ele conhece uma mulher que traz carinho, amor, confiança e valoriza ele sem oferecer a dor, isso se torna incompatível com seu aprendizado anterior e acaba facilitando para que Donnie se mantenha comportamentos que afaste ele dessa relação saudável, porque ele ainda não havia experimentado isso. Geralmente o amor vinha com dor. Quando essa pessoa oferece para ele só amor sem a dor, aquilo não é compatível com os aprendizados que ele teve anteriormente. Então, com isso, eles rompem, o Donnie acaba rompendo com ela e continua a dar mais atenção para a Martha, que oferece novamente o combo, o amor emaranhado com a dor. E assistindo a série, pensei em vários momentos o quanto seria importante para o Donnie buscar um bom psicólogo para trabalhar as suas dores, pois a sua dor interna de se sentir invisível, defeituoso, fracassado, o deixava vulnerável para se relacionar com pessoas que poderiam abusar dele, o que de fato aconteceu. Mas acredito que um bom acompanhamento, Donnie cuidaria das suas dores e aí sim ele conseguiria se relacionar com uma pessoa que seja boa para ele e continuar nessa relação. Quero comentar também, se você gosta de conteúdos psicológicos sobre filmes e séries, no meu Instagram eu tenho vários conteúdos onde eu faço análise de personagens do ponto de quais características eu trabalharia com essas pessoas em um contexto terapêutico. Então, se você tem interesse em conteúdos assim, me acompanha lá pelo Instagram, que é @psicojuliapasqualino. E bom, eu acredito que o conteúdo de hoje ele consiga fazer você entender um pouco mais sobre como o ciclo de abuso ele se mantém e também entender um pouco das dores internas que mantinham o Donnie vinculado a essas pessoas. Poderíamos, inclusive, nos aprofundar nos comportamentos da Martha, entender um pouco mais, que também é muito interessante, e quais as dores ali influenciaram ela a agir daquela forma. Mas eu acho que ficaria um vídeo mais longo, acho que a gente, se vocês gostaram desse conteúdo, deixa o comentário aqui, que aí eu com certeza faço mais, abordo outros personagens, porque eu vou saber que é interessante trazer conteúdos assim por aqui. Então espero que essa análise tenha feito sentido por aí. Se você gostou, compartilhe esse conteúdo com seus amigos e pessoas que se interessam em assuntos sobre psicologia, e obrigada pela sua presença, e te aguardo então no próximo vídeo. Um grande beijo e até mais!